Bem-vindos. Hoje, olha, temos um tema fascinante. Maria Madalena. Uma figura, assim, enigmática, né? Cercada de controvérsia. E a imagem dela parece que mudou muito ao longo do tempo. Muito mesmo. A gente recebeu um material bem interessante, sabe? Fontes que vão desde os textos bíblicos mais conhecidos até, tipo, aquelas descobertas mais recentes. Aqueles evangelhos achados lá no Egito em 45, Nag Hammadi. Isso, os textos gnósticos, principalmente. E esses textos, eles pintam um retrato bem diferente da Madalena, pecadora, arrependida, que muita gente imagina, né? Falam dela como discípula próxima de Jesus, companheira, talvez até mais que isso. Exatamente. A grande questão que fica é: quem foi ela de verdade? E por que a história dela parece ter sido, assim, reescrita? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a nossa ideia aqui é justamente mergulhar nessas fontes. Olhar os evangelhos canônicos, os apócrifos, o contexto histórico todo, para tentar entender as diferentes faces da Madalena. E por que algumas narrativas foram deixadas de lado, talvez até suprimidas. Entendi. É bom frisar, né? É uma exploração baseada nos textos, no debate acadêmico. Não é para questionar a fé de ninguém. A gente vai usar as informações históricas, teológicas que estão no material para tentar montar esse quebra-cabeça. E entender por que ela ainda mexe tanto com a gente hoje em dia, né? Ótimo. Então, vamos começar pelo básico mesmo. O que os evangelhos oficiais, aqueles que estão no Novo Testamento, dizem sobre Maria Madalena? Bom, olha, mesmo ali nos canônicos, ela já tem um destaque tanto. Lucas, por exemplo, menciona que Jesus expulsou 7 demônios dela. Ah, sim, essa parte é bem conhecida. E isso geralmente indica uma cura bem profunda, sabe? Podia ser física, espiritual, enfim. E a partir daí ela se torna uma seguidora importante. Inclusive é dito que ela ajudava a financiar o ministério de Jesus com os próprios recursos junto com outras mulheres. Então, peraí. Desde o começo ela não era uma figura qualquer. Tinha posses, era dedicada, não era só mais uma na multidão. De forma alguma. E tem mais. O Evangelho de João, então, dá a ela um papel centralíssimo. Qual seria? Ele coloca Madalena como a primeiríssima pessoa a testemunhar a ressurreição. Jesus aparece para ela antes de aparecer para qualquer um dos apóstolos homens. Nossa, antes de Pedro, de João? Antes de todos eles. E ele ainda encarrega de levar a notícia para os apóstolos. Quer dizer, só isso já seria uau! Garante a ela um lugar de honra na história cristã. Com certeza, um papel fundamental. E Marcos e Mateus também confirmam a presença dela. Estava lá na crucificação, quando muitos dos homens fugiram, né? E também no sepultamento. Uma lealdade assim inabalável. Certo. Então, pelos textos originais, a gente tem essa imagem: seguidora importante, financeiramente independente, corajosa, leal e a primeira testemunha da ressurreição. Como é que essa figura vira prostituta arrependida que ficou tão famosa? Onde que acontece essa virada de chave? Olha, essa virada tem data e nome, o que é bem interessante. Foi em 591 d.C., num sermão do Papa Gregório Magno. Ah, um papa. Sim. Ele fez uma conexão que, na verdade, não existia de forma explícita nos evangelhos. Ele afirmou que Maria Madalena era a mesma mulher pecadora, que nem nome tem, em Lucas, aquela que unge os pés de Jesus com perfume e lágrimas, sabe? Lembro dessa passagem, mas não diz que é a Madalena. Não diz. E ele foi além. Também identificou ela como Maria de Betânia, a irmã de Lázaro. Basicamente, ele fundiu 3 mulheres diferentes em uma só pessoa: Madalena, a pecadora anônima e Maria de Betânia. Espera aí. Então não estava escrito que eram a mesma pessoa. Foi uma interpretação, séculos depois. Exatamente. Os textos bíblicos originais não fazem essa ligação direta entre a Madalena, aquela curada dos 7 demônios, e a pecadora anônima de Lucas. Foi uma interpretação do Gregório que acabou se tornando super influente. Poderosa? E a consequência disso foi enorme. A imagem da discípula importante, da primeira testemunha, foi completamente ofuscada pela da mulher de passado duvidoso que precisava ser redimida. E essa imagem, colou por quase 1.400 anos. Impressionante. Uma interpretação pode mesmo mudar a história. E demorou muito para isso ser revisto oficialmente, né?
O material que a gente tem menciona que só em 1969 a Igreja Católica admitiu que essa identificação do Gregório Magno não tinha base nos evangelhos originais. Pois é, 1.300 e tantos anos depois... Mas aí, né, a imagem popular já estava mais do que cristalizada. O estrago na percepção histórica já estava feito. Precisamente. E aí vem a pergunta inevitável que as fontes também exploram. Por que fazer isso? Por que minimizar o papel da primeira testemunha da ressurreição, que é um pilar da fé cristã? Por que associar ela justo a essa imagem de pecado sexual? É uma ótima pergunta. Será que a resposta está justamente naqueles textos que não entraram na Bíblia oficial? Aqueles de Nag Hammadi? É uma possibilidade bem forte, sim. E é para onde as fontes nos levam agora. Aquela descoberta de 1945 no Egito foi monumental. Um camponês, Mohammed Ali Al-Samman, achou uns jarros de cerâmica escondidos. E dentro? Tinha 52 textos cristãos antigos, cópias que datam mais ou menos do século II a IV. São os chamados evangelhos apócrifos, textos que circulavam entre os primeiros cristãos, mas que acabaram ficando de fora do cânone oficial. E alguns deles falam da Madalena. Sim, 3 deles, segundo o material, dão um destaque enorme para ela. O Evangelho de Maria, o Evangelho de Filipe e o Pistis Sophia. Vamos olhar para eles então? O Evangelho de Maria, que parece ser do século II, o que ele revela sobre ela? O Evangelho de Maria apresenta uma Madalena completamente diferente dessa imagem posterior. Lá ela é retratada como a discípula que Jesus mais amava. Aquela que entendia os ensinamentos mais secretos, mais profundos dele. Mais do que os outros apóstolos. Sim. O texto mostra que, depois da ascensão de Jesus, enquanto os outros apóstolos estão com medo, deprimidos, é ela quem conforta, quem anima o grupo. E ela compartilha as revelações que recebeu dele em particular. Ela assume um papel claro de liderança espiritual ali. Uau! Isso é fascinante. Uma líder entre os apóstolos, mas imagino que isso não deve ter sido bem aceito por todo mundo, né? Com certeza não. O próprio Evangelho de Maria descreve uma tensão fortíssima, especialmente com Pedro. Pedro, o líder oficial. Exato. Ele fica indignado. Talvez por ciúmes, talvez por puro machismo da época, né? E ele questiona na frente dos outros. Será que o mestre realmente falou com uma mulher em particular, em segredo, e não abertamente conosco? A gente deve dar ouvidos a ela agora? É um confronto direto sobre autoridade e sobre o papel da mulher no movimento. Que tenso. E como os outros reagem a essa fala do Pedro? É interessante que outro apóstolo, Levi, que muitos estudiosos identificam como Mateus, sai em defesa da Madalena. É? O que ele diz? Ele repreende o Pedro. Diz algo como: Pedro, você sempre foi esquentado, né? Se o mestre a considerou digna, quem é você para rejeitar ela? Ele a conhecia muito bem, por isso a amava mais do que a nós. Nossa, isso é um vislumbre incrível das disputas internas no começo do cristianismo, né? Totalmente. Claramente tinha uma corrente que via a Madalena como central, espiritualmente avançada, e outra que resistia muito a isso. Isso já muda completamente a perspectiva. Mas parece que o Evangelho de Filipe vai ainda mais longe, não é? É nele que a coisa fica, digamos, ainda mais controversa sobre a natureza do relacionamento dela com Jesus. Sim, o Evangelho de Filipe. Esse provavelmente é do século III. Ele contém a passagem mais debatida, mais citada quando se fala desse assunto. O texto diz o seguinte: a companheira do Salvador é Maria Madalena. Cristo a amava mais que a todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente E aqui... a famosa lacuna. Exatamente. A famosa lacuna. Tem um buraco físico mesmo no manuscrito original, bem onde diria o local do beijo. Que coisa! E o que se especula sobre essa palavra que falta? Bom, aí o debate é grande. O papiro está danificado ali. Alguns estudiosos acham que a palavra que falta seria boca. O que, claro, sugeriria um relacionamento íntimo, talvez romântico ou até conjugal. Faria sentido a reação dos outros discípulos. Exato. Mas outros acham mais provável que fosse testa ou rosto, o que indicaria um beijo de profundo respeito, de afeto espiritual. Algo comum entre mestre e discípulo naquela cultura, mas não necessariamente romântico. A lacuna deixa a questão em aberto, né?
não dá para ter certeza. Entendo. Mas, independentemente do local do beijo, a palavra companheira já é bem forte, não? Qual o peso dela nesse contexto? Essa palavra é chave. A palavra usada no original copta, que vem do grego koinonos, é riquíssima em significados. Koinonos pode ser parceira de negócios, colega, associada espiritual, amiga íntima. Várias coisas. Várias coisas. Mas também pode sim, em certos contextos da época, indicar uma esposa ou consorte. O texto não define qual sentido se aplica aqui, mas a escolha dessa palavra, koinonos, já sugere uma relação de parceria muito, muito especial, íntima. E o próprio texto de Filipe indica que essa proximidade toda causava um certo ruído entre os outros discípulos, certo? Sim, sim. Logo depois dessa passagem do beijo e da companheira, o Evangelho de Filipe diz: os discípulos ficaram incomodados com isso. Diziam a ele, Jesus, por que você a ama mais do que a todos nós? Olha só. Isso mostra que a relação especial entre Jesus e Madalena não passava despercebida e gerava questionamentos, talvez ciúmes mesmo, entre os outros apóstolos homens. Reforça a ideia de uma dinâmica tensa ali no grupo. Então, essa passagem, mesmo com a lacuna e a ambiguidade da palavra koenonos, ela não prova que Jesus era casado, mas ela abre uma porta para essa possibilidade. Uma possibilidade que a tradição posterior fechou completamente. Exatamente isso. Não é um documento histórico que bate o martelo sobre casamento. De jeito nenhum. Mas apresenta um relacionamento de intimidade e parceria tão profundo que naturalmente levanta a questão. E é aí que a gente entra no debate histórico mais amplo considerando o contexto da época. Certo. Então vamos explorar isso. Quais são os argumentos, baseados nas fontes e no contexto histórico, que sustentam a possibilidade de Jesus ter sido casado? Bom, um argumento forte vem do contexto judaico do século I. Naquela sociedade, o casamento era a norma absoluta para homens adultos. Especialmente para um rabino, um mestre religioso como Jesus era considerado. Era visto quase como um mandamento divino, sabe? Ah, então ser solteiro seria a exceção. Exatamente. Um homem judeu solteiro aos 30 anos, que era a idade de Jesus no início do ministério, seria algo extremamente incomum. Certamente levantaria perguntas na comunidade. Faz sentido. Era o esperado socialmente. Que mais? Outro ponto é o silêncio dos evangelhos canônicos. Eles não dizem que Jesus não era casado, percebe? Eles simplesmente não mencionam o estado civil dele. Assim como não detalham quase nada da vida dele dos 12 aos 30 anos. É verdade, tem um hiato grande ali. Então, alguns argumentam que a ausência de menção não prova a ausência do fato, especialmente se o foco dos evangelistas era a mensagem, os ensinamentos e não a biografia detalhada dele. E a própria dedicação da Madalena, que a gente já comentou, a lealdade dela. Sim, exatamente. Aquela lealdade dela presente na cruz, no túmulo, sendo a primeira na ressurreição, é tão excepcional, tão marcante, que alguns sugerem que se encaixaria muito bem na dedicação que se esperaria de uma esposa ou de uma parceira muito, muito próxima. Mais do que apenas uma seguidora entre muitas. Ok, esses são pontos interessantes a favor. E quais são os argumentos contrários também presentes no material que a gente analisou? O argumento principal contra é justamente esse mesmo silêncio dos 4 evangelhos canônicos. A lógica aqui é: se Jesus, a figura central do cristianismo, fosse casado, isso seria importante demais para ser totalmente omitido pelos 4 evangelistas considerados inspirados pela tradição. A ideia é que seria relevante demais para não mencionar. Isso. A esposa teria algum papel, alguma menção por menor que fosse. A ausência total dessa figura nos 4 evangelhos é vista por muitos como a maior evidência de que ele era de fato solteiro. E a questão do celibato como uma opção religiosa naquela época? Sim, é outro ponto. Embora fosse incomum para a maioria dos judeus, o celibato existia como opção religiosa em alguns grupos. Os essênios, por exemplo, que viviam perto do Mar Morto, praticavam o celibato. Então Jesus poderia ter escolhido conscientemente esse caminho, talvez como parte da sua missão específica, mesmo indo contra a norma cultural da maioria. Entendi. E sobre a validade histórica desses evangelhos apócrifos, como o de Maria e o de Filipe? Eles são vistos da mesma forma que os canônicos? Esse é um ponto crucial no debate.
Os textos de Nag Hammadi que mencionam Madalena com destaque são cópias que datam do século II a IV. Ou seja, foram escritos ou compilados bem depois dos eventos narrados, e também depois dos evangelhos canônicos, que são do século I. Então são posteriores. Bem posteriores. Por isso, os críticos argumentam que eles podem refletir mais as teologias e as disputas de poder das comunidades cristãs que surgiram depois de Jesus. Por exemplo, o debate sobre o papel das mulheres, que era forte em alguns grupos gnósticos. Ah, então poderiam não ser um relato histórico direto da vida de Jesus. Exato. Poderiam ser textos que usam a figura da Madalena, já reconhecida como importante, para defender certas ideias teológicas ou posições sobre liderança feminina, e não necessariamente para contar fatos biográficos precisos sobre a relação dela com Jesus. Entendi. Então, no fim das contas, historicamente falando, o que a gente pode concluir? Dá para bater o martelo sobre se ele era casado ou não? As fontes sugerem isso, nos leva a dizer: não sabemos com certeza absoluta, as evidências são fragmentadas, indiretas, abertas a muita interpretação. Provavelmente a gente nunca vai ter uma prova definitiva, sabe? Nem para um lado nem para o outro. É frustrante um pouco, mas compreensível pela distância no tempo. Sim, mas o que a gente pode investigar com mais clareza, e talvez seja até mais revelador, é por quê. Por que essa possibilidade de um relacionamento íntimo? E, principalmente, a figura da Madalena como líder foram tão marginalizadas, tão apagadas na história oficial da Igreja. Certo. E qual seria, então, a explicação para essa marginalização, conectando tudo que a gente viu? Por que abafar esses outros evangelhos? Por que rebaixar a Madalena daquele jeito? Se a gente olha o quadro geral que as fontes pintam, a resposta parece girar muito em torno de poder. Poder e controle institucional. Nos primeiros séculos, o cristianismo era incrivelmente diverso. Não era um bloco único, né? De jeito nenhum. Tinham muitos grupos diferentes, como os gnósticos, por exemplo, que estão associados a vários desses textos de Nag Hammadi. Esses grupos frequentemente valorizavam a revelação pessoal, o conhecimento interior, a gnose, e muitas vezes davam papéis de destaque para mulheres. Viam o divino de uma forma talvez mais andrógena, mais equilibrada entre masculino e feminino. O Evangelho de Maria é um ótimo exemplo disso. Mas essa diversidade toda não durou para sempre. Não mesmo. Conforme o cristianismo foi crescendo, e especialmente depois que ele se tornou a religião oficial do Império Romano, lá no século IV, começou um movimento muito forte para unificar a doutrina, para estabelecer uma hierarquia clara, sabe? E para consolidar o poder da instituição. E a estrutura que acabou prevalecendo foi a patriarcal. Liderança exclusivamente masculina, bispos, padres, baseada na ideia da sucessão apostólica que viria desde Pedro. E os grandes concílios da Igreja, como o de Nicéia em 325, tiveram um papel fundamental nisso, né? Definindo o que era oficial e o que era heresia. Exatamente. Nesses concílios, foi decidido quais livros entrariam no Novo Testamento, o que a gente chama de cânone, e quais seriam rejeitados. E muitos foram não só rejeitados, mas condenados como heréticos. E aí entra o caso dos evangelhos que falavam da Madalena. Justamente. Textos que apresentavam uma teologia diferente ou que desafiavam essa estrutura de poder masculino que estava se formando foram banidos. Isso incluiu muitos dos evangelhos gnósticos e, claro, aqueles que davam essa proeminência toda para Maria Madalena como líder, como confidente especial de Jesus. Então, ter esses textos se tornou perigoso na época. Sim, muito perigoso. As cópias foram suprimidas, muitas foram destruídas. A mensagem implícita era claríssima. A versão da história que fortalecia a autoridade masculina, centrada em Pedro como a pedra sobre a qual a igreja foi fundada, era a única aceitável. E uma Madalena diferente atrapalhava isso. Fundamentalmente, uma Maria Madalena como discípula favorita, como companheira íntima, quem sabe até esposa, que recebia ensinamentos secretos e que liderava os outros apóstolos. Nossa, isso minava a base dessa estrutura de poder exclusivamente masculina que estava sendo construída com tanto esforço. Faz todo sentido olhando por esse ângulo do poder. Então, enquanto a figura de Pedro foi elevada, promovida como o fundamento da autoridade da igreja, a da Madalena foi sistematicamente rebaixada
redefinida pela interpretação do Gregório Magno como a pecadora arrependida. Uma figura muito menos ameaçadora para a hierarquia masculina. Precisamente. Ela foi silenciada. Sua história alternativa foi enterrada literalmente no caso dos textos de Nag Hammadi, que ficaram escondidos no deserto por quase 2 milênios. A descoberta desses textos no século XX forçou uma reavaliação radical dessa narrativa simplificada e distorcida que tinha prevalecido por tanto tempo. Recapitulando então a nossa análise. A gente tem uma Maria Madalena que, mesmo nos textos canônicos oficiais, é uma figura crucial, seguidora fiel, financiadora importante e a primeiríssima testemunha da ressurreição. Ponto. Isso é inegável pelos próprios evangelhos da Bíblia. Aí vem os textos apócrifos, descobertos muito depois, que sugerem um papel ainda maior para ela. Líder espiritual entre os apóstolos, confidente especial de Jesus, talvez até sua parceira íntima, sua koinonos. Uma imagem bem mais complexa e proeminente. E essa figura forte parece ter sido deliberadamente diminuída e sua imagem distorcida transformada em pecadora arrependida ao longo da história. E as razões parecem ligadas à consolidação do poder numa estrutura de igreja mais hierárquica e patriarcal. Moldadas por quem detém o poder de contar a história. É uma lição poderosa, né? Sobre vozes silenciadas, especialmente as vozes femininas na história religiosa. A história completa dela, com toda a complexidade, discípula, líder, talvez companheira, merece ser considerada para além do estereótipo que ficou. Sem dúvida nenhuma. Recuperar essas camadas, esses outros olhares, é fundamental para a gente ter uma compreensão mais rica, não só dela, mas do próprio início do cristianismo, que era muito mais diverso do que a gente costuma imaginar. E talvez, sabe, pensando um pouco além do que as fontes dizem explicitamente, a questão mais intrigante não seja só se Jesus teve um relacionamento íntimo ou não, mas por que essa ideia ainda causa tanto incômodo? Por que ela ainda é tão radicalmente rejeitada por alguns setores? É uma boa reflexão. Se a doutrina cristã afirma que Jesus era plenamente humano, além de divino, a experiência de laços humanos profundos como amor, parceria, companheirismo, isso não diminuiria ele? Talvez, para algumas pessoas, até tornasse a humanidade dele e a mensagem dele ainda mais compreensíveis, mais próximas, mais impactantes. Fica aí uma reflexão final dessa nossa exploração de hoje.